A gente conversa agora com o ex-coordenador do Fundeb, também especialista em políticas públicas de educação, Leomir Ferreira de Araújo. Leomir, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, fala um pouco para a gente sobre o Fundeb, para a gente entender. Tem um recurso federal, tripartite, de onde vem esse recurso, como é que funciona e qual é o recurso anual que se tem desse fundo? Perfeito. O Fundeb é um fundo que reúne receitas de vários impostos que a administração pública arrecada, daquilo que o trabalhador, que o servidor público federal, que toda a sociedade brasileira arrecada através de seus trabalhos, de seus esforços. Então, IPTU, IPVA, ITBI, ICMS, são alguns impostos que compõem uma cesta de recursos do Fundeb. Isso é distribuído em estados e municípios de acordo com a quantidade de matrículas. E não somente. Essas matrículas recebem mais ou menos de acordo com a característica, com a modalidade, como a gente chama, ou etapa de ensino. Por exemplo, o caso em questão, escolas que têm matrículas em tempo integral recebem mais do que escolas com matrículas com alunos que estão somente no turno regular, em um turno somente da rede de ensino. O senhor considera que a verba destinada para a educação pública, ela é suficiente para a gente ter uma educação de qualidade? É importante a gente trazer um histórico aqui. A gente, por muito tempo no Brasil, falou sobre ter ou não recurso para a educação. E com o novo Fundeb, se aumenta os recursos para a educação. A gente está falando de uma mudança de um pouco mais de 100 bilhões para 212 bilhões nesse ano. E se a questão agora não é mais sobre ter ou não recurso, e se como captar mais recurso, qual é o esforço, qual é o incentivo que o governo dá? Nós queremos que todos os estados e municípios do país aumentem o número de matrículas, ou se já tem matrículas, que coloquem essas matrículas, esses alunos que estão ali matriculados, e uma extensão, uma jornada de carga horária na rede de ensino. É o esforço que o Estado do Maranhão tem fazendo a partir de seus municípios. O que a gente precisa distinguir, eu agradeço à TV Mirante por esse espaço, é mostrar que o que a gente às vezes acompanha por Sobral, no Ceará, ou por outros municípios com boas práticas, alguns municípios do Maranhão têm caminhado nesse sentido, de buscar através de novas matrículas, ou a extensão delas na jornada de ensino, a captação de mais recursos para a educação. Leomir, o que acontece existe o recurso, mas, na sua opinião, existe a falta de destinação correta desse recurso ou é uma aplicação correta desse recurso, em alguns casos? Perfeitamente. Em alguns casos, a gente vai identificar no Brasil pelo menos 3 estruturas de rede de ensino. A gente vai encontrar municípios que recebem muito recurso e não conseguem aplicar, não sabem como aplicar. Hoje, a maior dificuldade das redes de ensino e seu corpo técnico é saber como aplicar o recurso. A gente vai ter município que empata, fica no 0 a 0, vai ter a quantidade de recursos exatamente para pagar professores, tem a questão aí que foi falado do precatório, ou piso nacional do magistério, e a gente tem um município que ainda não tem recurso suficiente para a educação. A gente está falando entre 25% e 30% dos municípios do país ainda não tem. Qual é a regra geral? O que a gente percebe? Que esse diálogo constituído a partir de eventos como o que vai acontecer hoje no estado do Maranhão, ele permite que a sociedade entenda como se pode cobrar, capacite os gestores, os prefeitos, secretários de educação, a como aplicar esse recurso, a onde melhor investir, e os tribunais de conta e demais órgãos de controle a como fiscalizar, para que não se penalize um gestor que bem aplicou, mas na compreensão, eventualmente, do órgão de controle, não foi a melhor saída. Leomir, você vai estar explicando para os prefeitos do Maranhão sobre a modalidade de tempo integral. Perfeito. Como é que vai ser essa explicação? Como é que funciona, de acordo com o MEC, essa modalidade? Como é que ela tem que estar dentro do que é exigido nessas prefeituras? Esse é o grande dilema que a gente resolvendo, discutindo, dialogando, vai conseguir fazer com que o Estado do Maranhão alicerce a educação para aquilo que a gente entende ser de qualidade. O que é a escola em tempo integral? Muita gente ainda acha no Brasil que escola em tempo integral é só aquela escola que tem um aluno o dia inteiro em uma mesma escola, em uma mesma sala de aula, ali encaixotado, envelopado em um modelo de sistema de ensino. Mas não é verdade. As melhores práticas colocam um aluno em um tempo regular e outro aluno em que a gente chama de atividades de contraturno ou atividades complementares. O que seria isso? Seria que um menino estuda de manhã na escola e à tarde ele faz práticas esportivas, lutas, danças, e o estado do Maranhão, com tanta cultura, podendo aproveitar-se de poesia, de literatura, de música, de dança, de esporte, como a gente tem o caso da Raíssa Leal, a gente poderia promover mais alunos com uma escola em tempo integral que considera, como muitos municípios já fazem, as atividades chamadas complementares. Leomir, você é um especialista, autor de um livro, um guia, na verdade, que norteia a fiscalização, a aplicação desses recursos. Quais são as bases dessa publicação?
A Tricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, me convidou, eu sou o único autor da publicação que não é auditor, que explica ao longo desses anos, já capacitando mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil, como se pode aplicar os recursos da educação, que, como já disse, é a maior dúvida. Então, as diretrizes se baseiam na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. E lá a gente mostra que, basicamente, se a gente quiser resumir um grande texto, a gente costuma explicar para as pessoas que investir em educação significa investir ou em atividades, iniciativas que promovam o desenvolvimento de ensino do educando, ou que promova as atividades administrativas do sistema de ensino, como sua estrutura física, infraestrutura escolar, garantia de mobiliário adequado, remuneração e capacitação de professores. É essa soma de foco na aprendizagem ou foco na estrutura da rede de ensino é que a gente diz que são ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. Nada mais, como eu costumo dizer, de um nome chique para investimento em educação. Fiscalização importantíssima, né, Leomir, para que não haja as fraudes, para que não haja situações como o TCE tem investigado aqui, prefeituras do Maranhão. Isso faz parte também da sua orientação, da sua conversa com os prefeitos hoje, né? Perfeitamente. O que eu quero mostrar para eles é que tem dialogado e até escrito um documento, como já foi citado, para os tribunais de contas. Esse guia que eu fiz é orientador sobre como os tribunais de contas no Brasil vão fiscalizar. O que eu quero mostrar para eles é que o Tribunal de Contas, ele pode e deve ser um parceiro, e à medida que ele também se capacita e melhor orienta, ele promove a aplicação correta do recurso, incentiva aqueles que já aplicam bem a continuar, promove aqueles que estão estáticos a tomar uma iniciativa e inibe aqueles que estão utilizando os recursos com má qualidade. Hoje, na fala com os prefeitos, o mais importante é dizer, atividade complementar é sim atividade de meio integral, capta mais recursos para a educação, é possível e promove uma educação de qualidade. Com os recursos e o histórico cultural do Estado do Maranhão, pode-se aproveitar isso para promover a educação. E aqueles que eventualmente utilizem mau recurso, que esses sejam encontrados, identificados, e só esses punidos. Em um período pré-eleitoral, é fundamental que a sociedade saiba cobrar a quem deve e incentivar quem faz um bom trabalho. Perfeitamente. Obrigado, Leomir Ferreira, por nossa conversa, ex-coordenador do Fundeb, também especialista na aplicação de recursos na educação. Muito obrigado por nossa conversa, bom trabalho, obrigado. Eu que agradeço, bom dia.